Fala, meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um react. E dessa vez com os 9 sentidos de Saint Seiya, tudo que você tem que saber. Do canal Katsushis. Esse aqui foi um pedido, então se vocês gostarem, deixem nos comentários. E deem dicas também para estar trazendo mais. E aí, deixa também o link aí do vídeo que ajuda bastante, beleza? Então se vocês gostarem, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para esse vídeo. Eu particularmente sou um grande fã dos Cavaleiros do Zodíaco e de Pokémon, né? Mas de Cavaleiros do Zodíaco, assim, eu tenho todo mundo na história. Eu fiz até cosplay do Seiya, da armadura. A terceira versão da armadura do Seiya. A armadura de prata, no caso, né? E assim, o pessoal gostou, tal, tudo. Eu só não tinha peruca, mas isso é outra história. Nosso corpo humano possui no total 5 sentidos sensoriais, ou seja, sentidos que dependem do nosso sistema sensorial, responsável por enviar informações obtidas para o sistema nervoso central. Os sentidos são visão, audição, olfato, paladar e o tato. Como a maioria já conhece esses sentidos provavelmente da escola, não irei abordar muito eles, já que o que nos interessa aqui é Saint Seiya. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Detalhe, pra quem não sabe, o Cosmo, no caso, seria o sexto sentido. Eu lembro só de 7 sentidos. O sétimo sentido é quando você desperta o sentido mais alto. Vocês sabiam que se alguém nasce com alguma deficiência em algum dos sentidos, ou a pessoa as perde em algum acidente, a pessoa acaba desenvolvendo e aguçando mais ainda os outros sentidos? Um exemplo, um cego normalmente tem a audição mais aguçada que uma pessoa que pode enxergar. Alguns especialistas dizem que isso envolve também concentração. Quanto mais sentidos tivermos que nos concentrar, menos teremos capacidade de nos concentrar 100% em todos. Alguns soldados, por exemplo, são treinados a fechar os olhos para escutar o barulho de um inimigo que anda se esgueirando pelos matos, pois ao fechar os olhos, ele consegue se concentrar inteiramente no sentido da audição. A lógica da perda de um sentido e aumentar a capacidade dos outros em Saint Seiya vem daí. Agora temos os sentidos extrasensoriais, que uma parte dos estudiosos acreditam em sua existência e outros não, pois ainda não há uma comprovação científica que ela exista, apesar de ter algumas evidências. O sexto sentido no nosso mundo está ligado com a percepção além das capacidades normais humanas, como um pai que começa a passar mal e a sentir que tem alguma coisa de errado acontecendo, e descobre que do nada que sua filha teve um acidente, ou quando alguém sente que um caminho é perigoso e vai para o outro, e descobre que o caminho que desviou estava cheio de ladrões naquele dia. Muitas artes marciais são ditas usarem o sexto sentido, pois é dito que muitos deles, como o karatê, prevêem os movimentos dos inimigos, em vez de apenas usar os 5 sentidos normais. Muitos especialistas dizem que os ditos reflexos são ações do sexto sentido. Em Saint Seiya, o sexto sentido é o despertar do cosmo, onde o indivíduo, assim que desperta, consegue prever os movimentos dos inimigos, começa a ver a cosmoenergia queimar e também começa a ver os pontos precisos em que tem que bater para destruir os átomos. O sexto sentido também é a consciência, onde se os outros sentidos forem tirados, o indivíduo só vai ter o seu sexto, onde só poderá ficar pensando ou sonhando. O sexto sentido despertado de forma incompleta dá ao usuário o poder de se locomover na velocidade do som de Mach 1, onde geralmente quem tem um domínio no exército de Atena são os Cavaleiros de Bronze. Ao despertar o sexto sentido completamente, tendo pleno controle, é possível atingir Mach 2 a 5, que geralmente é dominado pelos Cavaleiros de Prata. Existem pessoas que têm o sexto sentido ainda mais desenvolvido, podendo ter habilidades telecinéticas, como os descendentes dos lemurianos como Mu de Ares. O sétimo sentido já é o sentido do impossível, algo que nem a ciência poderia reconhecer.
pois é relacionada na capacidade de fazer milagres, a capacidade de fazer coisas impossíveis. A velocidade obtida por quem desperta esse sentido é a velocidade da luz, que por si só é um milagre, porque no mundo real é impossível um humano atingir tal velocidade sem se deteriorar. Esse sentido independe dos outros 6, pois, apesar do 6º sentido ser o despertar do cosmo, o 7º é o cosmo supremo, onde através do milagre continua queimando. Ao atingir esse sentido, se é possível alterar a realidade como Shaka e Saga fazem. É possível congelar o mais perto possível do zero absoluto como Camus faz, ou até mesmo chegar no tal como Yoga já fez. É o sentido que não depende da lógica. Alguns humanos como Buda, Maomé, entre outras figuras que não são deuses, mas fizeram milagres em vida, são considerados seres que despertaram o 7º sentido. Eu sou da constelação de Gêmeos. O 8º sentido é a representação do maior milagre possível para o ser humano: superar a morte. Algo que nem mesmo o 7º sentido consegue. Nesse estado, além do cosmo do indivíduo aumentar ainda mais, ele dá a capacidade do indivíduo de ou voltar dos mortos, ou ir para o domínio da morte sem morrer. Todos os humanos, quando morrem, perdem todos os sentidos, só despertando naturalmente o seu 8º, onde pelas regras de Hades, poderiam ser salvos nos Elísios ou sofrer por toda a eternidade no inferno. Após a morte de Hades e a destruição do inferno, só sobrou o plano dimensional para onde as almas vão após a morte, onde provavelmente os mortos só vão dormir por toda a eternidade. Esse é o sentido que torna os humanos mais próximos dos deuses, porém não os converte em taus. E por último, o nono sentido seria então o poder que dá o poder de um deus, tipo Atena, Poseidon e tanana. Mais poderoso dos sentidos, o primeiro sentido a existir, o nono sentido, conhecido como a vontade divina ou a suprema virtude. Qualquer humano que atingir esse sentido tem o direito de se converter em uma divindade. Poseidon, Hades e Zeus foram os primeiros humanos conhecidos a despertar esse sentido. Antes disso, as divindades primordiais e os titãs já nasciam com esse sentido desperto. O nono sentido surgiu da explosão do Big Bang, onde dá ao usuário o poder e controle devastador, onde podem operar milagres que nenhum humano conseguiria, como movimentar planetas, comandar os mares e criar um plano dimensional inteiro. Não se sabe até que nível de poder exatamente um indivíduo pode chegar nesse sentido, apenas que podem chegar a níveis sobre-humanos. A primeira divindade a despertar esse sentido foi o Caos, que criou o universo. Eu teorizo que ele mesmo seja o nono sentido. Eu tenho uma teoria de que, ao passar dos anos, o nono sentido foi sendo o cosmo mais difícil de ser despertado, pois justamente não ter mais humanos com ligações diretas com deuses, ou seja, sendo filhos de Taos. Pois até onde sabemos, não há relatos de humanos nascidos de pais humanos tendo despertado esse sentido. Apenas teorizamos que o primeiro Pégaso tenha despertado esse cosmo, mas não temos como saber. Outro humano que teorizamos que tenha chegado pelo menos no lampejo foi o Seiya, já que em Saint Seiya, para se ferir um cavaleiro de ouro se precisa chegar pelo menos a tocar no sétimo sentido, ou seja, meio que para ferir um deus olimpiano como Hades, daquela forma e sozinho, pelo menos ele deveria ter tocado no nono sentido. Mas isso, meus amigos, é mera especulação. Faz sentido. Agora temos o sentido extra, o sentido ômega, que é considerado um sentido 8.5, pois não chega a ser o nono sentido, o sentido dos deuses. É um sentido que qualquer ser, inclusive os próprios deuses, podem atingir. É o cosmo supremo dessa série do spin-off Saint Seiya Ômega, mas não é o nono sentido, apesar de muita gente comparar. Qualquer humano pode atingir, inclusive pode compartilhar esse cosmo entre si. Alguns detalhes que vocês têm que saber. Os 9 sentidos foram baseados no budismo por Kurumada. Apesar de que no budismo, os 9 sentidos, chamados de 9 saberes, são estágios de iluminação espiritual, onde o nono é a iluminação máxima, ou seja, o Nirvana.
Os humanos só podem chegar até certo ponto de elevação cósmica sem danificar seus corpos, dependendo do seu treinamento e experiência de batalha. Isso se deve também aos sentidos, pois para conseguir superar os seus limites do seu corpo, ele precisará despertar mais sentidos. No caso, ter um poder extraordinário precisaria do 7º sentido, 8º sentido, 9º sentido e por aí vai, porque senão ele danificará o seu próprio corpo. Então sim, os sentidos são necessários para despertar mais e mais poder. Além de precisar da ajuda das armaduras para poder catalisar o poder da energia cósmica. Sim, as armaduras ajudam a manter o controle do cosmo e a manter, por exemplo, o 7º sentido sob controle, como as armaduras de ouro fazem. Esse é só um detalhe que eu achei legal que vocês soubessem. Pessoal, todas as informações desse vídeo eu tirei do Hipermito, da Enciclopédia Oficial e do próprio mangá clássico, ficando a critério de vocês acreditar ou não. Então é isso, pessoal. Eu queria mandar uns abraços especiais para o Paulo. Ele explicou de uma forma bem interessante, assim, eu assisti os Cavaleiros do Zodíaco, eu só não assisti o Ômega, porque eu vou falar, não, vou assistir o Ômega. O Ômega, ele não é canônico, né, por assim dizer, ele foi um spin-off, ele foi uma história ali só pra ganhar dinheiro. Eu ainda queria mais dos Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. O The Lost Canvas, sim, era incrível, tinha tudo pra dar certo e não deu. Por quê? Não sei. Mas o mangá continuou, fez tudo ali e tal, mas o anime parou, morreu ali e eu fiquei triste com isso. Mas a teoria foi muito boa e faz sentido, sabe? Porque a questão da armadura canalizada. Pra quem assistiu o filme Cavaleiro do Zodíaco, A Casa do Santuário, As 12 Casas do Santuário, viu que quando o Seiya atingiu o 7º sentido, a armadura dele começou a meio que rachar, sabe? Começou a quebrar ali. Ele falou: ah, você não consegue controlar este poder. Eu achei bem da hora. E é isso, basicamente os 9 sentidos são essas coisas mesmos. Eu apoio essa ideia e acredito nisso. Vocês, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Vocês querem que traz mais Cavaleiros do Zodíaco? Deixa aí. Se vocês querem, manda aquele link ali pra saber de qual vídeo que vocês estão querendo ver, beleza? Vou ficando por aqui. Vocês estão aí até agora, já deixa aquele Cosmo like, se inscreve no canal. Até a próxima. Falou.